Olá, torcedor vascaíno, Jéssica Dias de volta aqui com vocês, de volta com o Boletim do AV nas tardes do canal Atenção Vascaínos. Vamos falar sobre o jogo do Vasco, que já está encerrando a preparação para enfrentar a Juazeirense pela Copa do Brasil. Vamos falar também sobre notícia e informação importante sobre a grana dos 70 milhões de empréstimos da 777 Partners e os pagamentos que estão acontecendo ainda no dia de hoje. Por isso, já deixa o seu like nesse vídeo, sua curtida, seu comentário, sua opinião, sua interação. Envie o link para os seus grupos e ajude a gente na divulgação. Ativa o sininho para receber notificação de quando chegar vídeo novo aqui no canal. Se inscreve aqui no Atenção Vascaíno se você não é inscrito e nos siga nas demais redes sociais. @avascaínos. Técnico Zé Ricardo, que não tem gostado nada das informações de escalação vazadas antes dos jogos, está encerrando a preparação do time do Vasco para enfrentar a Juazeirense. Amanhã, às 9h30 da noite, jogo válido pela segunda fase da Copa do Brasil. Zé Ricardo, que vai levar o que ele tem de melhor para esse jogo, porque é um jogo decisivo e vale vaga na terceira fase da competição, além de uma grana muito boa. O Matheus Barbosa, que estava suspenso no Campeonato Carioca, fica à disposição do treinador, viaja também, mas ele pode começar o jogo no banco de reservas. Afinal, o Zé Gabriel, que o substituiu nessa partida contra o Flamengo, fez uma ótima atuação e pode ter chances de começar já como titular nesse jogo de amanhã. Outra questão é com relação ao volante Yuri Lara, que voltou do departamento médico no jogo contra o Flamengo, foi relacionado, ficou apenas no banco, mas estaria ali em condições de já começar jogando também amanhã. E aí você que acompanhou o Bom Dia Gigante de hoje com o Emerson Rocha viu a possibilidade do Zé Ricardo mandar a campo um esquema com 3 volantes, escalando o Zé Gabriel, o Yuri Lara e também o Juninho. Um pouco mais na frente, ali no meio campo, o Nenê, e lá na frente o Raniel voltando a ser titular ao lado do Gabriel Peck. Mas seria essa uma boa escalação para enfrentar a Juazeirense? Quem responde e comenta pra gente é o nosso companheiro Jean Faísca. Salve, torcedor vascaíno ligado nesse Boletim AV. E amanhã, o técnico Zé Ricardo, na partida contra a Juazeirense, terá aí quase que todos os seus jogadores à disposição. E surge a possibilidade de ter um meio de campo formado com o Yuri, Zé Gabriel, Juninho e Nenê. Eu vejo com bons olhos a armação desse meio de campo, desde que as laterais do Vasco não sejam Léo Matos e Edmar. Pelo menos, então, ou o Everton na lateral direita, ou o Riquelme na lateral esquerda. Porque ter apenas um jogador de profundidade como o Peck é muito pouco. O Vasco precisa ter o jogador que também chegue na linha de fundo pelo outro lado. Quando o Peck joga pela direita, o Vasco tem muita dificuldade de profundidade pelo lado esquerdo. E quando joga pelo lado esquerdo, tem dificuldade pelo lado direito. Então amanhã, se esse realmente for o meio de campo do Vasco, fica um meio de campo com pegada e uma boa saída de bola. Desde que um dos laterais saia da equipe. Ou sai o Edmar do lado esquerdo para recuar o Riquelme, que no último jogo jogou na segunda linha, e daí o Riquelme ser tipo um ala pelo lado esquerdo que possa chegar bastante ao fundo, ou então que o Léo Matos saia da equipe e o Everton pode voltar pelo lado direito para tentar dar essa profundidade e deixar uma equipe bem balanceada entre defesa e ataque. Valeu, galera! Alô, turma! Tudo bem? Tô passando aqui com a chave do meu carro porque eu queria dar um recado para você que tem carro ou motocicleta. Você tem andado desprotegido sem seguro porque não teve grana para renovar ou fazer um seguro novo? Calma, normal, tá acontecendo. Mas agora eu tenho uma solução. Procure a Altima Proteção Inteligente, uma associação com 5 anos de experiência. E exatamente por isso, eles podem fazer preços 50% mais baratos do que as seguradoras normais. Olha, eles dão proteção contra roubo, contra furto, perda total, indenizam até 100% a tabela FIP, incluindo motoristas de aplicativos. Proteção, terceiros, para-brisa, reboque de até 600 km e muito mais. Preços: R$ 129,90 a mensalidade para a proteção do seu carro, R$ 99,90 proteção para a sua motocicleta. Veja o site altimaproteção.org. Altima, a sua necessidade é a nossa realidade. O Vasco, que vale lembrar, vai reencontrar um adversário que quase o desclassificou na Copa do Brasil de 2019, quando na ocasião Alberto Valentim era o treinador da equipe. Vasco conseguiu um pênalti aos 45 do segundo tempo, evitou a desclassificação lá no Adalto Moraes.
palco do jogo também de amanhã, você confere aí nas imagens, não é um estádio que tem o melhor 2 gramados, apesar disso a Juazeirense é muito forte atuando em sua casa. O estádio vai ter apenas 30% da capacidade disponível para esse jogo de amanhã, então 1.500 ingressos disponibilizados, e a gente vai ouvir agora aqui nesse Boletim do AV a palavra do zagueiro Emílio, da equipe da Juazeirense, que esteve nesse jogo de 2019. Ele também fala sobre esse confronto de amanhã. Foi uma partida que nos tem uma lembrança muito forte, né? O jogo a gente tinha todo o domínio, mas infelizmente aquela situação ali do pênalti acabou te não classificando. A gente está tendo mais uma oportunidade agora. Nós conhecemos o Vasco, a gente sabe da força do nosso domínio dentro de casa. Então a gente vai buscar agora nesse jogo a nossa classificação, que dá seguimento na competição da Copa do Brasil. Em caso de empate nesse jogo, a vaga na terceira fase vai ser decidida nos pênaltis, isso que vale nada menos do que R$1.900.000, uma grana que seria muito bem-vinda no Vasco nesse momento. Falando em grana no Vasco, nós vamos à principal informação aqui dessa edição do Boletim do AV, que é com relação aos pagamentos aí que estão sendo feitos com o valor do empréstimo da 777 Partners de R$70 milhões. O Vasco começou ainda ontem esses pagamentos, você conferiu essa informação na nossa live especial de que o Vasco ontem mesmo pagou os débitos referentes ao regime centralizador de execuções, pessoas jurídicas que estavam aí pendentes com pelo menos 5 meses de salários e também o salário de funcionários e jogadores referente ao mês de fevereiro. Hoje, o Vasco pagou o mês de janeiro a esses funcionários e jogadores e está previsto para hoje também o pagamento de empréstimos. Esse pagamento é um pouco mais delicado, um pouco mais detalhado, mas estava previsto para ser feito hoje. Até a gravação aqui desse Boletim do AV, a gente não conseguiu confirmar a informação de se já havia sido pago, mas com certeza no AV News hoje à noite o Flávio Dias vai confirmar se isso aconteceu ou não. Para amanhã vão ser pagos os fornecedores do Vasco. E aí, isso sendo cumprido, acabam-se os débitos urgentes do Vasco que estavam previstos para serem pagos com esses 70 milhões. A partir disso, o Vasco vai cumprir aquela informação que a gente também antecipou aqui no canal da contratação de pelo menos um jogador que será um atacante de lado de campo. O perfil desse jogador já está traçado e vai ser um jogador da importância do Nenê e com a mesma oportunidade de negócio. Não necessariamente um jogador da posição. Vocês vão lembrar que nessa última vinda do Nenê, o jogador ficou livre no mercado após rescindir o contrato com o Fluminense, além de ser um jogador que já teve passagem pelo clube, identificado. Então é nesse perfil que o Vasco vai querer, que é exatamente também o mesmo perfil que foi da vinda do Germancano e também do Fred Guarim. Então o Vasco não vai contratar agora, com essa grana, um jogador que seria de segundo escalão, como por exemplo, se fosse concretizada a vinda do Eric. Não é essa a prioridade do Vasco nesse momento. O Vasco quer um jogador de peso Nenê e com a mesma oportunidade de negócio, pagando mais ou menos também o mesmo salário que o jogador recebe. Um jogador experiente, mas não necessariamente veterano como o Nenê, não necessariamente com a mesma idade. E aí, torcedor, quem seria esse jogador com essa possibilidade de vir para o Vasco nesse momento, com esse perfil que estaria livre aí no mercado? Comentem aí embaixo que a gente vai trazer as informações que a gente tiver. É claro que assim que esse nome for definido e a gente conseguir chegar a ele, a gente vai informar para vocês aqui no canal. Atenção, vascaínos! E aí, se concretizando a contratação desse atacante de lado, o Vasco só planeja montar uma máquina, um time de ponta, caso a SAF seja aprovada. Vale lembrar que na próxima quinta-feira tem reunião do Conselho Deliberativo para votar o estabelecimento ou não da Sociedade Anônima do Futebol no Vasco da Gama. A gente já vai caminhando para o final desse Boletim do AV, mas é claro que eu não poderia me despedir hoje sem falar sobre o Dia Internacional das Mulheres, que poderia ser qualquer dia, mas esse dia de hoje especialmente marca o início de uma luta que resultou na possibilidade, inclusive, de eu estar aqui conversando com vocês sobre futebol. A gente vai encerrar ouvindo a lateral Giovana, do time do Vasco, que fala do orgulho de ser uma mulher do Vasco, time feminino tendo investimento e visibilidade nesse momento. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra vocês e até a próxima! Eu, como atleta mulher do Vasco, me sinto respeitada, acolhida e apoiada pelo meu sonho.
E eu sei que isso não é a realidade de todos no Brasil e que a gente ainda luta muito. Então por isso eu venho aqui pedir respeito, visibilidade e que a gente apoie o futebol feminino cada vez mais.